Atriz, palestrante, produtora e apresentadora de televisão, rádio e teatro. Teresa Guilherme já fez mais de 200 programas, ora como apresentadora, ora como produtora. Adora ler, ver filmes e séries. Constou-me que fora da televisão é muito caladinha. Não gosta de acordar cedo, não come carne, gosta de picante e de cantar. Caranguejo, com ascendente em Leão, a infância de Teresa Guilherme foi repartida entre Portugal e o Brasil. E desde cedo percebeu o fascínio pelo mundo do espetáculo. Com 23 anos, ingressou na RDP, onde foi produzir um programa radiofónico, Vozes e Nozes. E é com 35 anos que passa para a frente das câmaras, como apresentadora de televisão, para apresentar um programa da sua autoria, o Eterno Feminino. Uma curiosidade sobre a Teresa é que nunca desejou ser apresentadora de televisão e, na verdade, quando passou a ser apresentadora de televisão, achou que seria durante pouco tempo. Mas, ora, o universo sabe o que faz e, no ano 2000, a Teresa decide abraçar um novo desafio que viria também a revolucionar completamente a televisão em Portugal, que foi então o Big Brother, um produto produzido então pela Endemol para a TVI e que foi então conduzido pela Teresa. A Teresa já apresentou e produziu programas para os 3 canais generalistas, por cabo, e atualmente é comentadora no programa Noite das Estrelas da CMTV. Uma curiosidade sobre a Teresa é que gosta muito de ajudar abrigos de cães. Aliás, todos os seus cães são adotados, nunca quis ter filhos e, repara bem, já casou em Las Vegas. Uma outra curiosidade é que 15 minutos antes de iniciar as suas peças de teatro, vai para trás da cortina para ouvir, para sentir o seu público. Dou-te assim as boas-vindas ao Pode Acontecer, o podcast onde tudo pode acontecer, e hoje vou estar à conversa com um nome incrível e incontornável do entretenimento em Portugal, a maravilhosa Teresa Guilherme. Sim, senhor, já está tudo dito. Pronto, Muito vamos obrigada, embora, foi não muito é? bom, vamos embora. Está tudo contado já. Teresa, E é difícil resumir a minha vida, porque já são muitos anos e muita coisa que eu fiz, portanto é difícil resumir. sabe que eu Parabéns. tive, muito obrigado, sabe que eu tive muita dificuldade em resumir, porque é um percurso tão vasto. Eu comecei a escrever e pensei, bom, no meio destas 7 páginas, como é que eu vou fazer a introdução? Por isso, de facto, é aqui uma carreira muito rica. Mas antes de falarmos da carreira, Teresa, como é que foi esta infância em Portugal e no Brasil? Bem, naquela época, quando eu era criança, os cantores, ainda existiu Salazar, não é? Certo. E então houve uma altura em que os meus pais eram os dois cantores. A minha mãe é fadista, o meu pai de um estilo mais ligeiro, mas com uma voz poderosa. E houve uma altura em que foram proibidos vamos chamar os ajuntamentos. Na verdade, os espetáculos foram proibidos, as pessoas não se podiam juntar mais do que 3 pessoas na rua, não se podia, Pois, não havia grupos, portanto, muito menos sim, espetáculos. eram tempos Havia muito rádio, não diferentes. é? Havia rádio, mas o que aconteceu naquela altura é que os cantores, na sua maioria, incluindo a querida Amália, foram para o Brasil tentar a sua sorte. O meu pai foi primeiro Uhum. e depois foi a minha mãe lá ter com ele, já me levando a mim com 1 ano. Portanto, eu com Muito 1 ano, pequenina. muito pequenino, foi lá que eu aprendi a falar, na realidade. Falava brasileiro, Falava português do brasileiro. Brasil. Quando voltei para cá, brasileiro entre aspas, claro, quando voltei para cá e Foi fui um para a escola, desafio. foi, não, eu não me lembro, mas lembro das dificuldades, não é? Eu não percebi porque era, mas obviamente que as garotas naquela altura não havia novelas, não é? Não percebiam a maneira de Nada, falar claro. e eu tinha dificuldade também de as entender. Mas o tempo passei lá, ainda fiquei lá de 1 ano até aos 6, depois Já foi os bastante. meus pais foi bastante, depois o meu pai quis voltar porque o meu avô morreu e ele quis vieram provisoriamente, é aquela coisa não. Vamos Mas a só minha lá e mãe já sempre teve voltamos. saudades de Portugal. Sempre quis voltar. Sempre, sempre. Então, nós vivemos no Rio de Janeiro, vivemos em São Paulo e, Duas então, cidades gigantes. daquelas 2 cidades. Eu continuo a adorar o Brasil sempre. Há uma coisa que ficou em mim de sinto-me diferente quando lá estou, embora não tenha muitas memórias, tenho que as memórias que toda a gente tem. Claro. Lembro-me de ver a minha mãe a cantar em contraluz, eu ao colo de alguém e vê-la a cantar. Oh, Se deve ser uma lembro-me, memória linda. é verdade, lembro-me perfeitamente. Se calhar é por causa disso que eu fiquei tão ligada a estas Aquela áreas, não é? energia do Brasil e também ao mundo do E ao mundo do entretenimento, claro. entretenimento, e à luz, aquela luz diferente, o público
eu lá escondido Que e a memória minha mãe bonita. com os seus vestidos longos a cantar. E eu lembro-me de outras coisas e também os sabores, há muitas coisas que vão ficando naqueles primeiros anos, são tão importantes e eu, na verdade, também me habituei a andar de terra em terra, com os meus pais como cantores andavam de terra em terra, Claro. embora o meu pai lá, mal chegasse lá, fizesse imenso sucesso e tivesse o seu próprio programa de televisão, portanto Oh, sempre, uau! eu levei a minha vida sempre em bastidores de espetáculo, eram cantores e rodeado também por artistas, por cantores, foi assim que começa a minha vida. Quando volto para Portugal, vou para a casa da minha avó, porque era uma coisa provisória, só Claro. que depois aqui começaram a trabalhar e naquela época, já outra época, ia-se muito, numa época na mesma com Salazar, não é? Certo. Mas ia-se muito os artistas iam fazer digressões ao ultramar, como se chamava antigamente, iam a Angola, iam a Moçambique, Guiné não Nem tanto, tanto. não me lembro, nem propriamente Cabo Verde também não Mas a era, Teresa mas também foi? não, não, não se Ah, levava as crianças. pois, A estava a cri achar a estranho. criança ficou com a avó, porque já Claro. comecei na escola, não é? Portanto, também não podia ir. Com 6 aninhos cá. Exatamente, uma escola mesmo em frente à casa da minha avó, portanto, a minha avó ia à varanda ver-me na hora do recreio, ainda me ia comprar um geladinho, que ia lá um homem com um carrinho de vender gelados, outras épocas, Claro. mas até fui para um sítio muito bom, porque a minha avó morava na Avenida de Roma, Ah, não era um estávamos, sítio era um ótimo. sítio ótimo, e já naquela altura era um bom sítio. Portanto, é assim que eu começo a ter contacto depois com o meu verdadeiro país, com Portugal, porque os primeiros anos, os primeiros meses da nossa vida, a gente não Não sabe, nos lembramos de nada. vejo fotografias, eu tenho mais fotografias do que a maior parte das pessoas, porque Fruto da atividade também, não havia certamente, dos iPhones. pais, Dos claro. pais, claro. É sempre eu num espetáculo com eles, eu a embarcar para irmos ao Funchal, que era um grande acontecimento, continua a ser, mas é mais Claro, fácil, não é? claro, claro, agora é E mais eu fácil. ainda lá vou fazer a minha peça de teatro agora rapidamente, dia 7 de junho, e, portanto, há muitos registros meus ao longo desses primeiros anos no Brasil que me Uhum. fazem mais ou menos perceber quem era eu Como é que naquela era altura. naquela altura? Sim, Claro que e sim. depois mais tarde, com a minha avó, claro que os meus pais o que faziam, iam e voltavam, Uhum. iam e voltavam. Também se fazia, como ainda hoje se faz, muitas digressões, como se diz, aos países onde são os nossos imigrantes, que era assim que se dizia, e a minha mãe e o meu pai também faziam muito essas deslocações. Portanto, eu passei depois aqueles primeiros anos de escola, mais com a Com a minha avó. avó. E Bom, depois a minha mãe sempre gostou muito de Portugal, não é? E veio para Lisboa, ficava mais ela cá, do que propriamente o meu pai continuou a viajar a vida continuava a inteira, viajar por aí. Bom, mas a a Teresa, desaparecer, a desaparecer anos para ir certo, conhecer este, o este país mundo e o outro, era um aventureiro, o meu pai era um aventureiro, além de bom cantor, era um aventureiro, a minha mãe é uma pessoa ainda mais pacata. mais calminha. Mas de facto, a Teresa, desde o início, que estava destinada, se queremos, ao mundo do espetáculo, porque cresceu neste meio, nasceu na verdade neste meio, cresceu neste meio. Quando é que percebeu que a sua vida ia passar por aí? Eu, na verdade, queria ser cantora, porque eu estava Ai, achei que rodeada de era cantores. atriz. Não, não, não sempre Não? cantora. No início tudo, não, nem Ah, sempre ok. muito antes, porque é muito antes. Eu queria ser cantora. Até que um dia lá cheguei à conclusão que não tinha voz Se nenhuma. calhar não é por aqui. Não, pensei, não, eu sou engraçada a cantar, engraçada cómica, e eu era uma boa entertainer já as crianças normalmente têm essa tendência. Eu na escola era sempre, não queria nunca ser a princesa, porque as princesas ficam a dormir Ficam e não. calminhas, Calma, não, eu pois. queria ser sempre e organizava as festas na escola, portanto já estava lá em Vinha daí mim. a veia de produtora. Porque eu, na verdade, o que eu sou, a minha identidade é uma identidade de produtora, apresentadora será uma outra coisa que eu sei fazer, mas não é E a que minha vem mais essência não é tarde. essa. Foi mais tarde e eu nunca pensei nela, nem nunca a desejei. Isso é que é uma coisa muito curiosa. Mesmo vivendo nesse meio, lá está, já ser cantora foi uma coisa que me passou. Certo. O teatro, eu sempre adorei teatro, ainda cheguei a fazer E faz alguns agora? cursos, agora faço, mas fiz alguns cursos e algumas workshops, sei lá, fiz muita coisa ali nos 18 anos, 20 anos, até houve um professor que me disse que eu tinha mais à vontade a andar na rua, que ele me tinha visto, tinha mais à vontade a andar na rua do que estar no palco. É muito perigoso o que nos dizem as pessoas aos 18 anos, porque eu E pensei, que bem, eu não tenho jeito influenciam nenhum para isto, vou largar isto, e depois só me estirei no teatro aos 50 anos, olha o tempo que ele veio, até dar uma volta completa e querer experimentar uma coisa que eu amo, que é aquela relação com o público, aquela relação mais direta próxima, não é? com o respirar do público, por isso é que eu gosto tanto de ir ver. Aliás, eu começo a imaginar,
as pessoas, quando estou a fazer uma peça, começo a imaginar as pessoas a sair de casa, porque a gente, entretanto, já está no teatro, não é? A Claro, arranjar-se, claro. a sair de casa, a apanhar o seu transporte, ou o seu carro, ou o que for, a estacionarem, a chegarem ao Todo o teatro. Portanto, ritual. eu vou imaginando as pessoas e depois gosto de ir ouvir aquele bruá que vai crescendo, porque à medida que se vai enchendo a Vai sala, enchendo, não é? não há nada que pague isso. E é aí que começa a conexão Claro. com o público, e depois quando se abre o pano, quando se abre a cortina, aí É aquela ligação, não uma, é? é Tão uma ligação, próxima. as pessoas estão ali. Mas já viu, Teresa, como a vida é curiosa? Deu uma grande volta, ou seja, a Teresa fez muitas coisas pelo meio, mas de facto aquilo que desejou ao início, se quisermos, que era o teatro, é o que faz atualmente. Atualmente e não Exatamente. só, já há algum tempo, Há não algum é? tempo já, mais, sei lá, quase há 20 anos, daqui a pouco, Pronto. quase há 20 anos. E gosto muito, continuo a gostar muito. É muito mais afetivamente compensador, vamos dizer assim, do que a televisão. A televisão é meio mais frio e mais ansioso, mais acabou um programa, já se está preocupada com o Muito outro. imediato, muito rápido, não Correu é? muito bem, foi muito giro, as Ora, audiências foram boas, é o dia de amanhã. Pronto, já a próxima. O teatro não, o teatro pode ser todos os dias, mas todos os dias começa e todos os dias acaba. Todos os dias tem um público, no dia a seguir o público muda e, portanto, começa tudo outra vez e é sempre, pode-se fazer 500 vezes, é sempre é novo. sempre Há diferente. sempre alguma coisa diferente, nós estamos diferentes, as pessoas estão diferentes, o lugar é diferente. Eu adoro andar em digressão, adoro, porque aí até muda o O local, teatro, o espaço o físico, espaço, sim. E claro. há muitos, hoje em dia, nós temos muitos auditórios, além dos teatros, obviamente, mas muitos auditórios que estão completamente renovados, ou são novos, e que são espaços muito bem equipados e magníficos, que eu desconhecia aqui há uns anos atrás. Já os teatros em si temos belíssimos edifícios, É verdade. coisas que chegando lá é um É prazer uma estar magia, ali. não é estar É ali. lindo, é lindo. Há teatros lindos, vistos do palco são um sonho, Uhum. mas os auditórios são ótimos, têm ótimas condições, as pessoas são confortáveis e nós também estamos confortáveis a representar. Isso também ajuda muito. Sim, e é muito curioso. Eu já vi várias peças em que a Teresa participava. A primeira que vi, recordo-me perfeitamente, foi Monólogos da Vagina, no Sim, Teatro Armando Cortês. sim. E a interação da Teresa com o público é genial. E eu dei por mim a pensar, até comentei com quem estava comigo. Imagina que a pessoa não tinha dito aquilo. Ou seja, por onde é que ia agora? É muito Por onde a imediato. pessoa fosse. Exatamente, Mas exatamente. é curioso porque eu também não sabia que sabia fazer aquilo. Oh, Ou Teresa, seja, é anos a verdade, fazer não. televisão A, treinou his- muito a o história, improviso. eu conto nesta peça que estou a fazer agora, As As Vaginas vaginas e e eu, eu. tudo ficou por dizer é a história daquilo tudo. Como eu fui convidada e como foi em 10 dias, fui fazer uma substituição, fui substituir a Júlia. Certo. E quando cheguei lá, disse: Olha, aí está aqui uma parte. O Paulo Sousa Costa: Ai, olha, hoje está aqui uma parte em que tu vais à plateia e vais falar com as pessoas, faz parte da peça. Num dos monólogos é isso que acontece. E agora? Tu estás doido, então, mas alguma vez eu sou capaz, eu vou-me distrair com as pessoas, eu vou-me perder no texto. Não, não, eu não vou nada, não vou à plateia falar com as pessoas, nem Nem penso, penses. não, eu não sou capaz. Levei o tempo todo a dizer, não sou capaz. Ele está bem, pronto, mas experimentas no primeiro dia. E na verdade eu não sabia que tinha uma capacidade, vamos chamar uma Um capacidade, talento. um talento. Agora acho que vai mais, é Um uma das dos. coisas que eu sei fazer, não, eu não digo que seja um talento, mas que eu sei fazer, que é uma resposta rápida que eu tenho feito toda a vida, mas nunca tinha Toda a vida mesmo, praticado Teresa. assim com as pessoas, porque depois também gosto de ligar. Uma pessoa respondeu uma coisa, a outra respondeu noutra, e eu E vou fazer as ligando. pontes, não é? Sim. E gosto muito desta pergunta-resposta, portanto, e depois a minha resposta e o que as pessoas respondem, como reagem, portanto, é muito divertido, é uma Não, parte e eu muito divertida. achei E esta peça é engraçadíssimo. toda só perguntas, é toda passada, estou mais tempo na plateia, não é? Sim. Lá, a andar pelo teatro todo, do que propriamente no palco. No início conto um bocado da história, como é que aquilo começou, e depois as coisas que eu no final de cada monólogo dos monólogos da vagina, eu tomava nota das perguntas que as pessoas me tinham feito, de palavras engraçadas que tinham dito, de ideias que tinham dado, e depois, quando pensei em fazer outra peça, eu gostava muito dos monólogos, fiz os monólogos durante 4 anos, e pensei, eu gostava tanto de ter aquela sensação outra vez daquele monólogo especificamente, Uhum. vou contar aquela história, vou contar a minha experiência e a experiência do Do público. lado de cá, não é? Portanto, foi a experiência, é uma peça que sai da outra peça. Na verdade, eu nesta altura já podia escrever outra peça Desta que está a fazer. desta, que as pessoas também dizem. Eu agora esta gravo-a, que é para ficar mesmo Ok. com as ideias todas que as pessoas Mas dão. diga-me, começa a peça, não sabe como é que ela vai acabar, nem sabe por onde é que Não ela faço vai. ideia. E Isso é nunca um sabe risco se imenso. sim, mas nem sei, não sei
muito bem. No início achava, não é? No Pois. início, mas eu nunca tive muito medo das pessoas. Eu tive sempre medo de me perder, que às vezes acontece, às vezes, mas o que é que eu estava a dizer? Porque vou atrás de Até alguém isso é do que me estou a engraçado, dizer Teresa. e as pessoas dizem, então eu estava a dizer, não sei, então eu já sei, então quando é que vou continuar? Eu já perguntei isto, as pessoas, já perguntei. E pronto, e Agora, perguntamos hoje outra em vez e dia, hoje em dia. continuamos, claro, Mas naquela claro. altura eu achava que não. Portanto, a primeira pessoa a quem fiz a primeira pergunta, aquele momento em que chegou o exato, eu vou à plateia e agora vou escolher uma pessoa para fazer a primeira pessoa Meu para fazer a Deus. primeira pergunta. Recorda-se. Lembro-me perfeitamente, porque foi muito estranho, porque eu andei ali um bocadinho Quando é a que eu vou? Quando é engonhar, que eu vou? a chamar a engonhar, e era a que deve cheirar uma vagina, no geral, era Foi a um homem ideia. ou uma mulher? E foi um homem que eu fui, Ainda por cima, Teresa. achei que era mais fácil perguntar a um homem do que perguntar a uma mulher, não sei porquê, andei ali na hesitação, até será sempre um mistério na minha vida, porque não faço ideia o que é que estava a Certo, pensar. certo, certo. E o senhor foi ótimo, porque ele estava na primeira fila, no Hermano No Armando Cortês, Cortês. e eu perguntei-lhe, a que deve cheirar uma vagina naquela, e ele ri-se assim com uma, é para brincar, não é? Aquela carinha, fez uma carinha, afarangaçado, respondeu ele. E eu pensei, há respostas giras, há respostas Eu engraçadas. jamais me passaria pela cabeça, mas sim, senhor, é uma resposta muito E engraçada. depois toda a gente se riu, eu pensei, isto Resultou? resultou, isto é Bora. capaz, olha, é que eu sou capaz de ter aqui matéria de causa para fazer isto, vou perguntar a outra pessoa. E o que é que aconteceu? Aquele monólogo, que tinha o tamanho normal de cada um dos monólogos, que são vários monólogos com três atrizes, não é? Os monólogos da vagina, ah, o, eu comecei a esticar aquilo quando dei por mim já fazia uma hora, já estava uma peça dentro da peça, Pronto, com foi uma o grande início. paciência das minhas colegas, não é? E depois tinha que cortar. E esta peça começou com 1 hora e 1 quarto, esta já vai em 2 horas e 10. As vaginas e eu. As vaginas e eu. E estou eu a dizer, olha, eu devia acabar agora. Não, 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 faz um bocadinho. Então pronto, vamos passar para a próxima pergunta. Agora já devia acabar. Não, não. Porque sabe, eu Faz um sinto que a bocadinho. Teresa coloca o público muito à vontade. Em primeiro lugar, já em televisão o sentia. Ou seja, a Teresa sempre teve um registro muito próximo, muito emocional, muito empático com o público. E isso no teatro sente-se ainda mais. Porquê? Porque há a oportunidade de contactar diretamente consigo e de interagir. E portanto acho que isso As pessoas respondem é tudo. isso, traz Tudo. ainda mais magia. Eu respondo, estou à vontade. Eu o que sinto é que sou vamos dizer, uma velha amiga, porque a maior parte das pessoas já nasceu a ouvir a minha voz Claro. e a ver-me. Portanto, no início podem ter aquela Mas reação, há olha, está ali a familiaridade. Teresa Guilherme, mas depois está, olha, está ali a Teresa Guilherme De de sempre, sempre. não é? E então estão entregues e percebem logo que eu não vou brincar com elas, não é? Eu vou brincar ao lado delas e vou ajudá-las a brincar. De igual para igual. E ao mesmo tempo tratar de um assunto importante que é a sexualidade Claro que feminina, sim. que nunca são vezes a mais que se fala sobre isso, que se fala sobre preconceito, de uma forma entre Sim, senhora. gargalhadas, que é tudo é para rir, tudo é ligeirinho, Mas vai-se mas, passando o conteúdo. mas sim, as pessoas saem dali muito mais leves. Há muito à vontade com uma série de coisas que nunca disseram. Os casais são maravilhosos. Há E muitos casais. há muitos casais, muitos. Este ano, o que eu tenho encontrado nas vaginas é nas O que eu vaginas. E tenho eu, encontrado nas nas vaginas, vaginas é ficam uma só a mal. frase maravilhosa. É uma peça com um nome um bocadinho difícil. Está a avó, está a mãe e está a neta. Muitas Três vezes, gerações. sim, porque muitas vezes acontecia, continua a acontecer, a mãe e a filha, ou a mãe e o filho, acontece muito. Sim. Ao pai também, ou uma família inteira. Eu pergunto, olha, não, uma pergunta qualquer. E a pessoa fica, se calhar, não sei o que assim. Esta senhora é sua mãe? Sim, É. senhor. Ou então, Já sabe as relações tem familiares. cá, porque ficam mais tímidas. Claro. As mães não, as mães ficam mais palavrosas, então, para se mostrarem à vontade. Claro, Às claro. vezes as filhas ficam todas coradas, elas dizem E não lhe coisas. acontece É muito agora fazer engraçado. perguntas que não tinha pensado que ia fazer, ou seja, coisas completamente inéditas? Completamente. E eles dizem, perguntarem-me também coisas Não que eu estava disse, à olha, mas espera. que bela ideia, vou tomar nota disso e vamos lá perguntar às outras pessoas e põe outra. E agora experimentei as pessoas terem um grito de guerra e repetirem comigo as coisas, assim, ainda me divirto mais do desta que, do que do antes. que no outro monólogo, porque o outro Claro. tinha outras, também tinha um monólogo que eu gostava muito. Não sei, não foi no início que eu o fiz, e que era muito divertido também no monólogo da Vagina, que era Então eu também não vi porque eu fui logo ao rompia, início. ou no início Fui só logo ao tinha um, início. depois fiquei com outro.
mas tem sido uma grande experiência. Tenho tido uma grande experiência com as vaginas, no geral. Adoro essas frases. Teresa, vamos dar aqui um passo atrás. Na altura, isto suscita mesmo curiosidade. Na altura, com 35 anos e já com experiência, bastante experiência como produtora, quando lhe fazem o convite, Teresa, quer passar para a frente das câmaras e ainda por cima um produto audiovisual da sua autoria, o Eterno Quer Feminino. dizer, Como é que reage? isto é uma coisa meio estranha, que isto foi. Eu, na verdade, estirei-me na rádio como Com produtora, 23 anos. com 23 anos. Dos 23 aos Sou burro. 35, com o Raul Durão, exatamente. E com o Nico, com o Nicolau Um Breiner, com o bocadinho Francisco depois. Nicolson. Não, não, é o mesmo Ao programa. mesmo tempo. Ah, ok. É que esse programa foi escrito pelo Raul, pelo ainda do querido Nico. O Nico fez uma coisa que inventou o programa todo, que era um programa ao domingo enorme, que tinha muitos passatempos, muitas entrevistas, era um programa que na altura foi muito inovador, chamava Vozes e Nozes. E o Nico inventou o nome do programa, fez a estrutura toda do programa com o Raul e com o Chico Nicholson, e depois nunca mais apareceu. Pronto, menino, está feito, agora é vosso. No primeiro dia não apareceu, não apareceu mais. Que era uma coisa que o Nico fazia. Gostou muito da ideia, tudo bem, depois pensei, agora domingo e para lá não vou. Não vou, não Não apetece. apareceu. Escolheu os atores, era o Tudo. Vitor Norte era um deles, o Vitor Norte Que giro. ainda menino, foi muito engraçado. E a Mas Teresa está então, desde o eu, início. desde o início, como produtora. Uhum. Mas eu na altura nem havia produtores, só quem traz a palavra produtor para o meio português é o Carlos Cruz, que é o produtor, chamava-se nos Estados Unidos. Aqui, uma pessoa que produzia era uma secretária, a secretária não era de produção sequer, era mesmo só secretária, pronto. A figura de E produtor não não existia. existia. Na palavra não existia, chega pela mão do Carlos muito mais tarde. E então eu comecei a entusiasmar, mas adorei rádio, não é? E fiz rádio há muito tempo, também fiz rádio depois Claro. como locutora, como se dizia antigamente, e depois comecei a produzir mais coisas. É dali, aquele programa tinha muita produção, íamos para muitos sítios, fazíamos muitos Muitos acontecimentos, muitos exteriores. eventos, sim, havia muita coisa, era transmitido aqui e dali, portanto, eu fui me desenvolvendo enquanto produtora e depois comecei a fazer mais espetáculos e depois depois convidaram-me para produzir eventos de moda, que eu não percebia muito de moda, mas eu não precisava, eu tinha Eu que me tinha que preparar. perceber, tinha era que Ao, orquestrar, ao não fim é? de 2 anos já conheci imensa gente na publicidade, comecei a fazer todos os eventos, a primeira empresa de eventos para publicidade fui eu e o Abel, que se chamava A Ver Se Pega, simplesmente. E A pegou. Ver Se E Pega, porque a pegou. gente não sabia se pegava, e também a primeira agência de comunicação. Depois apareceu o Luís Paixão Martins com uma O agência, LPM. mas é isso, ele sabia que ia pegar, não é? E nós também pegámos. E depois E vocês separámos, foram os primeiros. fomos os primeiros em tudo, sempre a primeira em tudo. Isto é giro, vamos lá fazer. Portanto, eu comecei a produzir depois mais espetáculos e mais espetáculos. Depois comecei a trabalhar para a Câmara de Lisboa a produzir espetáculos, não lá dentro, mas a produzir Mas espetáculos com a sua para. empresa? Sim, sim, sim. Para a Variação do Turismo e da Cultura, portanto, espetáculos muito diferentes, e os meus grandes clientes eram as agências de publicidade, que no tempo em que havia dinheiro se fazia grandes eventos, hoje em dia ainda se fazem alguns, mas Mas se muito fazia. menos. Sim, tem que se adaptar às coisas, é normal, os tempos vão mudando, mas se fazia grandes eventos e grandes espetáculos. Na Câmara, ou para a Câmara, fazia-se espetáculos grandes, ou fiz espetáculos tão grandes, que eram transmitidos pela própria RTP, que era a única que havia na altura, a Certo, RTP 1 e a certo, 2. certo, certo. E conheci pessoas da RTP assim, A produzir produtores, espetáculos. produtores, realizadores, e então, quando a Câmara mudou de partido, eu não era de nenhum De partido, nenhum, mas não pronto, mas tinha nem vou filiação dizer nenhuma. o que é que era, nem o que é que deixava de ser, porque não interessa nada. Claro. Eles chamaram-me lá educadamente e disseram que agora eu ia à procura de outros fornecedores. Sim, senhora. Bem, tudo bem. Eu pensei, bom, o que é que eu vou fazer à minha vida? Disse, vou falar com aquelas pessoas da televisão e vou começar a produzir uns programas para a televisão, um género para jovens, e que seja variado, tenha chamava-se na altura um magazine, que eram os programas que tinham vários assuntos. E foi a primeira coisa que eu fiz, chamava-se Acontecimentos Limitada, e foi o primeiro programa que eu Sim, produzi. senhora. E gostei muito de fazer aquele programa e achei a área muito interessante, e depois fui propor um programa, achei, olha, vou fazer um programa para mulheres, que faz falta, não há?
E e na havia altura então pouquíssima é que não coisa, havia não mesmo havia nada. nada. O que me responderam na RTP1 foi: "Não, não, então, lá espaço alguma vez para um programa inteiro dedicado às mulheres, isso é um disparate". Vamos para a 2. Agora, hoje em dia é tudo as mulheres é que são as consumidoras, as mulheres, graças a Deus. Mas Mas na aqui há altura 30 como é anos atrás, claro. não desceu o elevador muito com muita pena, eles não perceberam o que é que eu antigamente tinha pena das pessoas que me recusavam os meus projetos. Recusaram-lhe muitos. Muito, não, claro, toda a gente tem os seus, mas eu ficava com pena das É que pessoas. sabe, eu hoje olho para si e pensar: "Ninguém recusa projetos à Teresa Guilherme". Só reduzo. Fizeram muita patifaria, mas isso não era uma patifaria, Claro, né, com era uma certeza. opção. Mas eu Exatamente. ficava, em vez de ficar, uma coisa que eu queria fazer com pena de mim, não. Eu tinha uma autoestima à prova de bala, né? Então, não, coitados, eles é que não perceberam. O Entrei problema no está neles, elevador, não o está em mim. problema é deles, sempre achava isto. E depois meti-me no elevador e encontrei o diretor do Canal 2, que era o Zé Nuno Martins, Nada e disse: acontece por "Tu não acaso. estás a ver, Zé Nuno?" Eu conhecia as pessoas todas por causa Claro, da e fazia rádio, por imensos causa do Raul programas, Durão, claro. e pronto, as pessoas já me conheciam. Ele conhecia-me muito bem até. E então disse: "Não estás a ver, Zé Nuno, que me disseram no Canal 1", também não interessa quem foi, que disseram-me isto assim, assim. Eu disse: "Mas isso é uma boa ideia, isso é uma, olha, vamos almoçar". Eu fiquei toda entusiasmada, mas depois fiquei a pensar: "Não, ele não quer nada, ele nem não gosta muito de mim Foi sequer". só simpática Foi só essa. simpático, mas afinal, mas Pegou. telefonei-lhe à cautela, não é? Ele convidou-me para almoçar e durante o almoço, um programa que era para a Margarida Mercedes de Melo, que era isso que eu queria, que eu estava a Para propor uma ela coisa para apresentar. ela apresentar, era só ao sábado, na minha ideia, portanto, seria 1 hora por semana, passou a ser um programa diário. Ele disse-me: isto para ser um programa mais interessante, devia ser apresentado por ti, não, devia ser diário, direto e apresentado por ti". E qual é que foi a sua reação? Eu pensei assim: Diário, direto", Não era bem isto pensei que eu tinha pensado. pensei: "Isto eu nunca fiz, deve ser engraçado Bora. e olha, e deve pagar bem, ser todos os dias". E era aquilo, comparativo às outras coisas que eu fazia, ganhava-se bem. Portanto, foi a desculpa que eu dei a mim própria para Para aceitar. aceitar. Depois, daí a bocadinho, ainda fui vomitar à casa de banho, porque fiquei E aí quando agora, e agora, e começou a agora? cair a ficha, o que é que eu tinha dito que sim, comecei a pensar: "Epá, isto não, se calhar", o que é que eu pensei? Ainda tenho tempo, ainda tenho 3 meses, vou aprender. Comprei, na altura a gente não se gravava com facilidade, comprei uma camarazinha lá para casa e com um amigo meu, o António Reis, ia em casa, escrevia esse texto e eu falava para a câmara. O que me custou a dizer o primeiro olá, boa tarde, que aquilo parecia-me tão estranho estar a dizer para uma câmara olá, Porque não boa estava tarde. ali ninguém, não Não, é? Ou pois não seja, estava ninguém, eu fiquei muito nervosa e depois lá fiz o Eterno Feminino, que foi uma lança em África, ainda hoje. Eu agora, na altura, não achei nada. Eu que pus no programa foi coisas que eu própria mulher como gostava, dúvidas e se calhar como curiosidade e que queria curiosidades, partilhar com outras e queria mulheres. aprender, e exemplos de pessoas que eu queria, e depois eu achava que era interessante falar de sexologia. Nunca naquela época se Pois, né, tinha falado de era alguma coisa. altamente disruptivo, quer dizer. De astrologia era uma coisa, oh meu Deus, como é que Sim, pode hoje em ser? dia é muito comum, mas quer dizer, há 30 anos Ui, não, atrás. não, era Pois. quase proibido. E repare, foi na 2, na 1 nem sequer Sim, tiveram sim, e abertura para foi isso. Canal 2 às 5 da Certo, tarde, era às 5 da pronto. tarde. E depois, Às 5 da tarde é um horário bom. 5 da tarde, naquela Na altura, altura não exato, havia SIC exato. ainda. A SIC aparece um ano depois, no segundo ano do Eterno Feminino. Sim, eu fiz 3 anos, fiz 2 anos de Eterno Feminino e depois fui fazer o Chá das 5, que também era um programa à tarde. Entretanto, houve ali uma brecha e fiz o Olha que Dois com o Manel Luís. O Manel Luís era colaborador do Eterno Feminino, ia lá mostrar os seus, As receitas. não era só isso, ele dava muitos conselhos também. Ele tinha lançado um livro há muito pouco tempo, foi assim que a gente se conheceu. Conhecemos-nos no livro dele, não Certo, foi? certo, certo. Muita gente já se conhecia antes da televisão. Portanto, as pessoas fizeram logo um filme que nós nos íamos casar, é daí, do Era, é Eterno o seu Feminino. marido Pronto, televisivo. é o meu marido. E a partir daí, depois fizemos aquele programa que foi um êxito arrasador. Esse era às 2 da tarde, ainda era uma hora pior, ao domingo ou ao sábado, já não me Ai, lembro bem. realmente não era uma hora nada boa. Acho que era o sábado, às 2 da tarde, a pior hora de todas Pois. que nos deram, mas aquilo fez um êxito, entrevistávamos toda a gente, as pessoas achavam de imensa graça e casávamos bem, não É, é? resultavam bem um com o outro. E depois fomos embora, o Manel foi para a TVI e eu fui para a SIC, onde fiquei uma quantidade de anos e onde fiz, onde eu produzi. Portanto, eu já levava ali um lastro de ter produzido tudo. Não produzia televisão, mas foi uma coisa que me encaixou bem. Claro. E pouco fui deixando os outros eventos que eu fazia, a pouco e pouco, ainda duraram uns anos. E fiquei só com alguns clientes e dediquei-me à televisão. E E depois, foi-se ficando mais na à SIC, fui televisão. fazendo, fiz dezenas de produções, E integrou a apresentei. direção de ficção, não Isso foi? já foi depois, porque Mais tarde, sim, claro. eu saí da RTP, para a SIC. Na SIC, nessa altura, programas mais conhecidos, o Não Se Esqueça das Escovadentes, era muito conhecido, não é? E foi também uma
um programa de ruptura onde o público participava, porque o que se dizia nesse programa é que as pessoas não eram como os ingleses, que Uhum. vamos para onde é que querem ir, não sei quê. Afinal, os portugueses participavam e Certo. gritavam e queriam ser. E foi um programa de ruptura. A seguir faço outro programa como produtora, com o Figueirinhas a apresentar, com o Zé Figueiras, que era o Ais Homens, também foi uma loucura, uma plateia só de mulheres a julgarem homens. Aquilo foi uma coisa. Hoje em E dia não nos altamente parece nada. inovadora, não é? Teve que vir. Aquilo tinha um computador, que as senhoras votavam. Tinha uns terminaizinhos, não é? Votavam. Teve que vir um homem da Austrália, ainda me lembro, porque não se encontrava ninguém que fosse capaz de montar aquilo aqui. Meu Deus, como Hoje é que em é dia é uma feira possível doce. ser? Hoje em dia é uma pera doce. Mas a verdade é que aquela história das mulheres empurrarem os homens para a água, aquilo foi uma. Pegou. Não, foi muito criticado, muito analisado, muito falado Sim, e mas o que é facto é que correu muito bem. correu muito bem, as pessoas gostavam muito e fiz muitos êxitos na SIC, êxitos de 80% de share. E na Isso época que hoje em havia dia, quer dizer. 3 milhões e tal de pessoas a ver televisão, outras alturas, 4 milhões de pessoas a verem televisão, portanto era todo o Portugal. Não, e é bom que as pessoas que estão a acompanhar se lembrem, não havia outros canais, portanto só havia os generalistas, Não não é? havia cabo ainda. Exatamente, Nem havia portanto, YouTube, não nem havia havia nada, portanto. redes sociais, nada. Era muito diferente, não era? Teres a fazer televisão nessa É muito altura. diferente, muito diferente. O que é que mudou? Mudou tudo, mudou, mesmo mudou tudo. Eu lembro-me, eu depois de uns anos saí da SIC e fui apresentar o Big Brother. Em 2000. Sim, eu ainda fui fazer uma perninha à RTP como produtora Como e tenho aqui pouco depois que fazer, ainda vou um já bocadinho ali. houve uma altura que era uma loucura, mesmo uma loucura. Comecei a fazer ficção também, algumas coisas, os jornalistas também foi um grande êxito, e depois deu-me na cabeça, uma coisa que eu nunca fiz foi apresentar um programa para um concorrente. Ou seja, para outra produtora. Certo, Eu não tinha feito isso. Eu produzia os meus próprios programas, eu era apresentadora dos meus próprios programas. certo. Poucos, só fazia um, 2 em 2 anos. Ok. Eu nunca Era fui uma uma. regra que tinha. Aquilo não era não era um prazer. O prazer era produzir. A E sério, muitas vezes sempre gostou fazia mais de galas. produzir do que Sim, sim, apresentar. sim. Eu só apresentava um programa de 2 em 2 anos. Por exemplo, às vezes durava imenso tempo, não é? Sei lá, 40 programas. Durava, sei lá, O que fosse. um ano. E depois ficava 2 anos sem apresentar mais nenhum. E depois produzia na mesma, imensos, não é? Com outras pessoas a apresentarem. E depois, ok, então agora vou. E estava eu a pensar o que é que eu vou apresentar. Por exemplo, vou apresentar uma coisa que não seja eu a produzir. E nunca, alguém me vai convidar, Foi o aquelas Big Brother. coisas. Eu achei na altura que ia ser como é que se chamava? O Quem Quer Ser Milionário. Ah, Achava eu. mas era da Ah, RTP. Pois, mas isso era absolutamente indiferente, porque Pois, não interessava. eu na Quem altura produzia era queria, indiferente. a minha relação com a SIC estava já de liberdade total, Ah, ok, ok. porque eu tinha tido um arrufo com o grande Rangel, de quem eu tenho imensas saudades, grande diretor, que nos deixou muito cedo, foi uma grande perda. Mas tinha tido um arrufo com ele, que ele tinha tirado um programa. Eu adorava fazer programas de fim de ano, eu fazia as galas todas. O Portugal Fashion, os fins de ano, a minha especialidade eram galas. Chamava-lhe um programa do sorriso, que hoje em dia é a Missão Sorriso, não é? Sim, sim. Também foi eu que a comecei. E que depois as pessoas Ganhou depois ganham dimensão, uma dimensão muito grande. claro. Mas há muitas das coisas que fizemos que foram muito divertidas, exatamente por ser pioneira, mas também por poder pôr em prática as coisas que eu gostava, não é? E nessa altura pensei que Gostava nessa, mesmo era de apresentar um e produzido por daí, outros. e comecei a dizer à volta: olha, eu gostava de. E convidaram, andava à procura de um apresentador para o Big Brother, O José Eduardo Nis. sim, e o Pitane também. Uhum. E foi o Pitane que me telefonou e disse-me, já faltava muito pouco tempo. E eu não conhecia o programa de lado nenhum, eu só lhe disse assim: é aquele que é muito polémico, não é? E aí ele disse: já se fez, acho que era em Inglaterra que já se tinha feito, em Espanha, não em muitos países. E vamos fazer aqui, e pronto. E foi assim que eu fui apresentar o programa. Depois, claro, que a minha experiência como produtora, Foi até uma tenho a enorme agradecer mais-valia, não à é? Endemol, eles acharam muito meter a Claro. colher, não, logo no primeiro, um bocadinho, mas não muito. E depois, a partir daí, eu fui sempre, por exemplo, quem inventou que só se podia fazer um Big Brother por ano. Uhum. E eu, a dada altura, pensei, era giro fazer um seguimento, quando já tinha dois, não é? Era giro fazer, e aí já foi na Casa dos Segredos, porque não havia, houve os famosos, e nessa altura era a nossa, o que estávamos a falar de não haver redes sociais e não haver YouTube, Uhum. a diferença era toda, porque as pessoas viam o que mostrava à televisão e não tinham mais maneira nenhuma nem de voltar a ver,
Certo. Portanto, não havia YouTube. Ou Do momento em acompanhavam ou que há, perdiam. do momento em que há YouTube, que já vai apanha já a parte final dos Big Brothers que eu apresentei, naquela altura, a coisa muda. Muda As completamente. pessoas vão ver outra vez e veem 100 vezes e fica para sempre. É o Certo, YouTube certo, passou a certo. ser isso, não é? E na internet fica tudo para sempre. Uma vez Mas na posto verdade, lá, mas era o YouTube que existia. claro, claro. Quando aparecem as redes sociais, então isso ainda é uma reviravolta maior, porque as pessoas imediatamente reagem durante os programas, passaram de alguma forma a mandar em alguns programas, porque as pessoas vão ver de qual é a tendência e vão mudando algumas coisas, não que isso seja uma coisa que eu gosto muito, Certo. acho que as pessoas devem dar a sua opinião, mas acho que as coisas têm que se manter, mas sim, mas segue-se as redes sociais e hoje em dia Muda a completamente. televisão está cheia de pessoas que são influências e E que umas bem, transitam outras para a nem tanto, televisão. Sim, e que sim. transitam para a televisão para serem apresentadores no mundo inteiro, não é cá, é no mundo inteiro. Sim, é um fenómeno Ou global. para o teatro, ou Sim, para o que sim. for, é normal. Porque há aquela ideia de que trazem o público que está na página das redes sociais para o O que eu formato em que acho que é tiver. uma total mentira. E que não Para o acontece teatro é muitas verdade, vezes. para o Sim, teatro mas é para a verdade. televisão nem sempre acontece. Tenho uma curiosidade, Teresa. Como é que são escolhidos os concorrentes do Big Brother? Eu hoje em dia não faço a menor ideia, não é? Pois, claro, na Eu já não altura. estou, já não apresento nenhum Big Brother há 5 anos, ou coisa assim, não é? Há séculos, mas e Sim, entretanto claro. já fiz a Casa dos Segredos pelo meio, que gostei muito, um programa muito completo. Como se fazia na sua origem, havia umas personagens que eram espelhadas, portanto, vamos dizer, o bonzão, Sim, o o bombado. bombado, depois tinha a menina Barbie, não é? Tinham Que iam sempre fazer matches. que poderiam fazer, às vezes Não, não que havia a faziam. probabilidade, não é? Sim, havia a pessoa mais simples, mais calada, tipo Zé Maria, não é? Que foi o primeiro, Foi o primeiro que ganhou. ou um mais fora do lugar, da Casa dos Segredos, por exemplo, a Fanny, que Uhum. era uma miúda que era uma miúda imigrante, que tinha passado a sua vida toda na Suíça, teria 18 para 19 anos, ah, e, hum, e era, era de uma inocência e muito engraçada a falar. Nesse programa, que foi um programador, também lá estava a Catiazinha, Pois não é? A estava. Catiazinha era outra, mas eu lembro-me de se discutir na altura que se já tínhamos uma, não íamos ter duas, portanto, não, deveria haver um homem da mesma linha, mas depois, como não Ah, é difícil encontrar um claro, homem claro. assim, não é? Deixaram entrar as duas. E entraram, houve muitos bonecos extraordinários. Por exemplo, a Susana, que era a namorada do Marco Do na Marco. altura, também era um boneco difícil de pôr A alguém para contracena. cima, contra-cena. Ali era esse casting foi dos mais ricos. E da Casa dos Segredos Mas 3 a também Teresa foi. participava nos castings. Sim, depois, como digo, a pouco e pouco fui-me envolvendo mais, não era eu que decidia, ponto, mas eu Claro, mas dava a minha sim, mas opinião, tinha tinha muito a peso parte ativa. a minha opinião, e viam fazer, não era eu que estava lá nos castings, nem pensar, Não, mas via claro. depois As a- gravações as e gravações, e o que é que eu achava, dava a opinião, e, sim, e durante os programas, e que partidas é que íamos fazer, e que provas é que se faziam, mais até na Casa dos Segredos, que do tinha que mais propriamente espaço, no Big Brother. e é na Casa dos Segredos é que começámos, primeiro com um programa com o Sr. Fernando, pai da Fanny, que só durou um dia, mas depois percebemos que os desafios finais é uma coisa muito desenvolvida, é toda desenvolvida por mim, pela minha vontade de fazer um programa que seguisse, já que não se podiam fazer todos seguidos, não é? Pois, E que fosse aproveitar, eu fosse estar outra vez com aqueles concorrentes que eu gostava e gostou, que eram claro. bons concorrentes. E pronto, e depois aquilo durou, a primeira vez que fez era para durar uma semana, durou 3, e depois já durou um mês e meio, e depois A passou a coisa ser. pegou e, portanto, acabou por ser Sim, um sim, sim. sucesso. Teresa, tenho Devia aqui ter registado. uma prendinha para si. A Farmaspot.pt é a nossa patrocinadora e a Eu L'Oréal gosto. enviou-lhe aqui uns produtos. Ai, que bom. Dizer que com o Pode Acontecer, tu que nos estás a acompanhar, tens o código Acontecer15 que te dá 15% de desconto em todo o site farmaspot.pt. Portanto, vai lá dar uma vistinha de olhos e aproveita este código Olha, esta aqui que me Acontecer15. dá tanto jeito. Gosta? Gosto Pronto, mesmo. maravilha. CeraVe está connosco. É de L'Oréal, portanto Gosto está aqui imenso. connosco. Gosto imenso. Como te dizia, aproveita então este código para teres 15% de desconto em todo o site. Ter- Vou estar muito mais hidratadinha depois de ir Certeza, aqui. mas nada acontece por acaso. Olha, e por falar nisso, nada Muito acontece bem. por acaso. Estou aqui. Eu sou uma mulher do seu remédio e dos seus produtos E farmacêuticos. eu Eu sou gosto. farmacêutico, portanto está a Ah, conversar com a pessoa eu, certa. eu gosto de saber tudo e pergunto tudo e leio tudo e Então o que pronto, é que há de maravilha. novo muito bem, muito Teresa, obrigada. ah, Adeus. Adeus. Não, pronto, está feito, sim senhor. Teresa, por aqui. falando aqui de
acasos e coincidências, porque há bocadinho dei por mim a pensar quando a Teresa disse: Epá, eu queria muito apresentar um programa que fosse feito por outros, e o que é facto é que o convite chega. A Teresa acredita em coincidências? Acredito, a outra coincidência que eu falei foi aquela de dizem-me que não no canal 1, meto-me no elevador, encontro o diretor do canal 2, já pensaste? E muito mais, porque a minha vida foi feita toda de coincidências. Eu sou uma se houvesse um deus das coincidências, ou um santo das coincidências, eu seria, claramente devota desse santo, porque a vida eu acho que a vida de toda a gente é feita de coincidências, as pessoas é que não Mas dão temos que muito querer por isso. ouvir, temos que querer estar atentos aos sinais, se As quiser. pessoas dizem, por acaso, mas não percebem que eu aqueço por acaso, ai, como é que conheceste o teu marido? Por acaso, eu naquele dia nem queria sair, mas umas amigas insistiram tanto que eu até fui muito contrariada. Quantas vezes a história não começa Tantas assim? vezes, é verdade. Por acaso, eu não era para ir nesse dia e e não sei o quê. Por acaso deu-me para não sei o quê, não sei o quê. Eu até nem estava interessada, a minha amiga que estava interessada, por acaso. Quantas pessoas iam a castings, nos Morangos, eu lembro dessa história, iam acompanhar um amigo e depois elas é que ficavam. A sério? É sério, isso acontecia muito. Ai, não fazia Isso ideia. acontecia muito. É, porque eram todos jovenzinhos, ainda muito Claro, claro, inexperientes, claro. e se calhar havia lá dentro deles escondido essa Alguma vontade. coisa que os Mas impelia. no meu caso não havia lá vontade nenhuma e acabou por ser o que foi. Eu nunca acreditei. Eu dizia, não, não, faço isto um ano e pronto. Nunca acreditei que. Não, mas mudou a sua vida completamente. Completamente. A trajetória Eu começou a tinha ser ido a um outra. astrólogo com 30 anos, que nunca tinha ido a um astrólogo antes, e uma amiga recomendou-me. Eu fui, um astrólogo muito bom. Chama-se Armando Gouveia. É ótimo. Se quiserem ir, é Fica aqui a maravilhoso. recomendação de Teresa Maravilhoso, Guilherme. maravilhoso. E então eu fui lá e ele disse-me, que fui lá com 30 anos, e ele disse-me que aos 35 a minha vida ia mudar E o radicalmente. que é facto é que aos 35 começa a ser apresentadora de Eu televisão. pensei que me ia casar. Aos 30, o que é que a gente pensa? Bem, vou-me casar, não é? E vai Casou um mudar bocadinho tudo. mais tarde, mas casou Casei também. mais tarde, bom por causa mais tarde. Mas o que aconteceu foi que a minha vida de facto mudou. Mudou completamente porque uma pessoa tornar-se do dia para a noite uma figura pública que eu fiquei logo conhecida. Mesmo no Canal 2 as pessoas conheceram-me logo. Não, repare, foi uma altura muito diferente. Não havia redes sociais, não havia YouTube, não havia plataformas digitais. A televisão era o meio de E comunicação. ainda durante muitos anos. E durante muitos anos. Eu apanhei essa fase final, como me lembro de ter apanhado o início dos canais de cabo, que Uhum. começaram no início, Também não faziam mudou tudo. diferença nenhuma, no início não havia tinha uma faixa muito pequenina de Audiência. espectadores, mas a partir de houve um boom enorme, tudo quando aconteceram de uma forma explosiva, e explosiva para cima dos canais jornalistas, que Isso é hoje que em há dia bocadinho, se vê, não é? claro, há bocadinho quando falava 80% de share, quer dizer, 3 milhões de pessoas, não é? Eu lembro quando chega aos perfeitamente. canais de cabo muda completamente. Hoje em dia, ter 700.000 espectadores é uma Ótimo. coisa extraordinária. Há canais de cabo, eu hoje em dia faço uma participação como comentadora no programa da Maia, na CMTV, e muitas vezes vejo a CMTV em horários diferentes a ganhar às jornalistas. Pois. As jornalistas aos canais abertos. Uhum. Jornalista também Certo, a certo, certo. CMTV, mas ganham e podem ganhar, portanto, o público está tão dividido e está tão habituado a escolher aquilo que quer ver, que não estou a ver se isto é um canal aberto ou se é aquilo, é um programa que gostam e vão E nem querem atrás. saber se estão a ver em direto, se estão a ver uma gravação, uma coisa que já aconteceu. É Eu, tudo muito isso eu não tenho liberal. muito, elas não querem saber, mas notou a diferença. É, não é? O direto faz muita diferença. Hoje em dia, naquela época, não havia tantos diretos assim. O que era direto eram os telejornais, vamos Uhum. chamar assim, telejornais no geral. Mas o meu programa foi em direto, curiosamente, todos os dias, em direto. Foi pioneira. Até nisso, não sei se era pioneira, mas Não, mas era inovador, quer dizer, não era fora da comum. RTP, era transmitido de um estúdio de fora, que era o Júlio Isidro que o dirigia, curiosamente. A minha amizade com o Júlio vem Vem dessa daí. altura, há muitos anos. Mas os diretos fazem uma diferença. As pessoas sentem, de alguma forma, que há que estão mais em contacto com o programa quando ele é Claro. direto. Por falar em diretos, qual é que foi o maior momento ou o mais engraçado momento de improviso em direto da Teresa? Não sei, são tantos, é impossível eu me Assim um lembrar. engraçado que tenha tido. São muitos, coisas que me ficaram do tempo sei lá, talvez a Casa dos Segredos, era quando os pais se Ai. pegavam a falar, e às vezes nem só isso, e depois eu ia lá separar, eu toda sempre vestida de princesa, Sim, e no sim. meio da maior confusão, essas Mas sempre coisas, com elegância. eu sempre com elegância, mas sempre e com carinho por eles, é, pelos Não, mas a beneficiantes pensar da para onde é que casa. isto vai virar. Sim, mas muitas coisas aconteceram. Também me aconteceu um concorrente, mas foi no Big Brother, que se irritou com o que eu lhe estava a dizer. O pai estava lá e disse: Sai, filho, sai. E ele saiu do estúdio
Saiu do estúdio, do saiu do programa. confessionário, deixou-me lá sozinha. Não, não, saiu do programa. Ah, E foi lá para dentro e o cómico foi, a gente foi atrás dele, e eram os outros. Ah, mas estás aqui, tu já acabou o teu confessionário. Não, não, eu vim-me embora, porque ela disse, o quê? Mas tu deixaste falar, volta para lá. E ele voltou, ele voltou. voltou. E pediu desculpa? Isso já não me Já lembro, não. mas sim, provavelmente. Claro. São garotos, Diga-me não uma é? coisa, tem superstições? Tá, Na- eu sou de crenças, mais do que superstições, que ainda vai mais além. Mas Certo. tenho algumas superstições. Há palavras que eu não gosto que eu não digo e não gosto que digam ao pé de mim, muito Sim, menos senhora. num palco. E tenho algumas coisas, gosto de rezar sempre e de me encomendar antes de uma peça de teatro, Encomendar, adorei. pensar, peça sempre ajuda-me a Deus e a Santo António, que é o meu santo da minha eleição, eu sou Claro. lisboeta, portanto. Ora bem. Há várias coisas que eu não faço e que eu faço, mas não são bem superstições. Tem uma razão, sei lá, depois de estar com roupa de cena, seja na televisão ou no teatro, já não me sento. Mesmo que me vista muito tempo antes, já não me sento. Até nos intervalos, não se Não, sentava? não, nunca, nunca. E continua não. É uma. Me sentar em cena, se for Não, obrigada a claro, isso, não. claro. Não, mas por Não, exemplo na televisão. não. Era um personagem, estava ali naquele personagem Acabou. e aquilo era. Eu acho que o sofrimento, entre aspas, faz parte da concentração. Sim, O senhora. foco, há muita coisa que nos leva ao foco. Às vezes um vestido apertado, ou as pessoas, não, eu tenho que ir muito à vontade. Não, não, não. É Pois, se melhor estiver ir apertado, até estimula a que não se queira sentar, não é? uma cintazinha apertada, uma faixa. Há coisas que nos ajudam. Se a pessoa tem tendência, como eu, a ser muito descontraída e a esquecer-se que está no palco e a esquecer-se que Mas está na isso é ótimo, televisão, porque isso aproxima. pode aproximar, mas às vezes também torna-se banal demais. Há sempre um boneco, Claro que tem de sim. haver uma. A pessoa não se pode esquecer que o público está a ver. Isto Claro. é um público. Nós estamos Há aqui a uma gostar de falar persona, um com o não é? outro, Claro, mas é para as pessoas verem, para as pessoas gostarem, com se certeza, interessarem. claro. Portanto, o público é a única razão, a última e a única razão de haver estas conversas e de haver grandes espetáculos e de haver, sei lá, as Eurovisões dos Uhum. países. O público é o, E é quem as- manda. é quem e sabe e sabe perfeitamente o que querem. As pessoas pensam que ainda dominam o público, Mas não. não consegue. Até talvez por um tempo, tudo por um tempo acontece, mas depois as pessoas sabem muito bem escolher o que é que querem, o que é feito com amor e carinho, se a pessoa está a ser realmente sincera ou não. As pessoas escolhem. Eu gostei muito de ler no seu livro, cheguei onde me esperava, não é? Uhum, sim. Ahm, uma parte em que a Teresa fala de forma muito aberta e muito transparente dos sinais que a vida nos vai dando e que Uhum. nos vai encaminhando em determinados sentidos. E de facto, houve aqui alguns momentos da sua vida em que houve mudanças muito significativas. Pergunto-lhe se alguma vez, e pergunto-lhe porque isto já me aconteceu, alguma vez teve determinada percepção que não seguiu e a coisa correu menos bem, a Teresa pensou, eu já sabia que não devia ter feito isto, ou que não devia ter ido por aqui. Muitas coisas que nós dizemos a vida inteira. Eu nunca vou fazer qualquer coisa. E depois faz e corre realmente mal. Ou então, ai, um dia hei de fazer não sei o quê. E depois disso acontecer. Eu acredito, como acredito no acaso, não é? Nas coincidências, acredito também nos sinais. Acho que as pessoas dão muito pouca atenção aos sinais e também desimportantizam. Ah, isto aconteceu. Não, não. Eu sempre fui. Está a acontecer isto, então é uma repetição daqui. Esta pessoa, esta pessoa espirrou, o que é que estava aqui a dizer é porque vai acontecer. Achava que, e continua a achar. E A continua a sério? achar. Não, se a pessoa tiver uma grande Não, constipação, com mas certeza, um claro que sim, espirro mas do assim uma nada, coisa sim, sim, casual, não é? sim, sim. Eu, quando era miúdo, era se ouvisse um comboio ao longe a apitar, se ouvisse, eu tinha assim Desde pequenina. desde miúdo. Desde miúdo. E Incrível. as pessoas perguntam muito se eu sou feminista. Eu respondo que sim, que já nasci feminista, porque eu lembro quando tinha 10 anos, lá está, por isso é que eu digo que sou mais de crenças do que outra coisa. Quando tinha uns 10 anos, dizia: Ah, não, não, eu nunca vou usar saltos. Saltos altos não, porque se os saltos fossem bons, os homens tinham ficado com os saltos para eles. É bem, a Logo ideia, daí. não, e se eles não escolheram os saltos é porque isso é para nos atrasar, dizia eu, é para as mulheres andarem mais devagar, com Bem, 10 anos. Portanto, vês que já nasceu aqui muito à frente. uma feminista, eu observava, isso não era uma coisa, não era um Certo. sinal, mas era uma crença que eu mantive toda a vida, que sempre andei sem saltos, não é? É verdade, é Sempre, verdade. sempre E hoje salto. está sem saltos. Não, eu não uso saltos, não uso, ponto. Nem nunca usei. Nem nas galas. Não, eu nas galas o que é que fazia? Tinha umas croques, Ok. ia até ao palco com aquelas croques. E depois, tinha lá os sapatos, com um saltinho mais pequeno que Pequenininho, fosse, sim, sim. pequenininho. Então depois subia para os saltos, literalmente, E lá vamos nós e apresentar. apresentava. Intervalo.
descia para o chão, Sem sentar. sem me sentar e sem sair dali. E lá calçava os croques. E fazia aquela giga-joga, não é? Se andava no palco, claro, andava, mas era naquele minuto e é o tempo essencial que está no ar. Nunca usei Incrível. salto de maneira nenhuma. E quando apresentei o primeiro Big Brother, que é onde entra o Zé Maria, estou de ténis, que na altura ninguém punha ténis com Não era roupa. impensável, não é? E eu estava de ténis, pensei, vou ficar horas em pé, E portanto estou de vais dizer tênis ténis. vou Ou confortável confortável, que eu preciso ter a cabeça a funcionar no bem. Não, sítio. não quero que a cabeça pare por causa dos saltos. Sempre Cer com aquela coisa, se Muito fosse à bom, frente, os homens Teresa. usavam. Certo. Os homens também usam hoje em dia, não é? É verdade, agora sim. Teresa, algo também que tem vindo a partilhar cada vez mais, até mesmo nas suas redes sociais, é a importância que a gratidão ocupa na sua vida. Isto foi algo que conscientemente passou a aplicar mais ou foi algo que sempre pautou o seu trajeto? Grata às pessoas, sim, mas grata ao universo, se Aos calhar não, momentos, não, não, certo? fui, não fui sempre. Ah, eu tinha aquela ideia que depois mudou ao longo da minha vida, que se nós comêssemos a sopinha toda, no final vinha o doce, que era assim que A se dizia, recompensa. a recompensa. Portanto, se nós fizermos o que está certo, achava eu, se formos bem comportados e dermos tudo por tudo, por isso é que eu sou tão exigente com o trabalho. Se fizer tudo o que está na minha mão, eu no final vou ser recompensada. Até que depois, na minha vida, não foi isso que aconteceu. Como na Percebeu que vida de fez ninguém. tudo. Fazia tudo, porque quando estás a estudar é mais fácil. Se tu Claro. estudares muito, se fores realmente aplicado, há fortes probabilidades de seres um aluno brilhante, não é? Mas repara, se calhar Pode. na vida profissional nem sempre é assim. Quando comecei a trabalhar, nunca é assim. Nunca é Depende de assim. muitas outras coisas, não é? Depende de muita coisa, e a injustiça é uma palavra talvez a mais comum na nossa vida. Quantas vezes nos sentimos injustiçados, quando demos o nosso melhor, quando acreditávamos imenso em alguma coisa. Portanto, tive que, se calhar, depois tive muitas coisas que correram bem, mas sempre com muito esforço. A vida é feita Claro que de sim, problemas e de claro que sim. esforço e de perseverança, é isso que é, não é aquele velho ditado, não é às vezes cais, é às vezes te levantas, infelizmente é mesmo É verdade. verdade. E ainda bem pelas ajudas, portanto, como digo, fácil para mim ser grata às pessoas que estão presentes. Depois houve uma fase da minha vida em que eu era menos grata, que era se estava tudo bem, é porque eu merecia. Claro, Certo. portanto, não é preciso E gratidão nenhuma. merecia? E se estava mal, é porque eu não merecia aquilo. E depois, com o tempo, vim a trabalhar outra vez a gratidão, porque acho que a gratidão é a única coisa que nos liga ao universo, a Deus, para quem acredita, e a todos, a todos. Acho que o sentimento de gratidão é aquele que devemos ter mais presente, porque nós todos temos a tendência a não agradecer as pequenas coisas. Eu gosto muito da Oprah Winfrey, Também eu. É a minha referência. ela é maravilhosa, e um dia li um livro que é As Pequenas Coisas, era As pequenas coisas da vida, as coisas que a vida nos é, ensina. Também já li, também já li. É ela tem pequenininho esse livro. exatamente, é Sim. esse livro. E eu à espera as pequenas coisas que a vida me ensinou, mas estava à espera de grandes São as frases. coisas. E a primeira coisa que está escrita no livro é que ela era grata, porque quando se levanta de manhã e vai pelo seu pé fazer xixi. É assim que começa o livro. Sabe que a primeira coisa que eu digo quando acordo é obrigado. A nada, a ninguém, agradeço. Não, não, ao Ao universo. universo, sim, para dizer que é exatamente, é isso, é o universo. Deve-se agradecer até acordar, porque há pessoas que não acordam, ou acordam mal, no Sim, caso da, e o da, facto de da acordares, ópera, não ter dores, levantar-se, uma coisa mais difícil que é de compreender quando se é jovem, mais tarde vai-se compreender isso melhor, em nós e nas pessoas da nossa família, dos claro, nossos claro, amigos, também vão envelhecendo, é mais fácil, quando se é novo, parece que é um dado adquirido, mas pode-se começar a trabalhar isso muito cedo, muito cedo e a agradecer as coisas boas que a que vida nos nos dá. acontecem, que podem ser simplesmente um telefonema, porque as pessoas estão à espera de coisas Coisas boas que acontecem, grandiosas. uau, o euro milhões. Não, não é isso, é o dia a dia, é um chazinho saboroso, é uma conversa agradável, podermos levantar daqui e ir, tanto quanto as pessoas não podem, não é? A Teresa uma vez disse, eu tenho receio de não conseguir reproduzir a frase exatamente como foi, mas eu na minha pesquisa vi que
passou de tentar controlar tudo para apreciar o nada, ou seja, a magia de cada momento. E isso, para mim, quando estava a estudar, notei como sendo um ponto de viragem, ou seja, algo que a Teresa percebeu. Se calhar, se tiver uma postura um bocadinho diferente, também vou passar a desfrutar mais da vida e daquilo que vai acontecendo, das casualidades do dia a dia. Sabes que eu acho que nós procuramos muito cedo o sentido da vida e o sentido da vida não é outro que vivê-la. É tão simples. Mas, não, temos de ter um sentido, uma razão para isto. Uma Não, coisa não é preciso nada. megalómana, assim. É preciso viver, aproveitar a vida o mais possível. Umas pessoas têm uma maneira de ser que trabalham nesse sentido com facilidade desde cedo, outras são muito mais complicadas, eu sou das complicadas. As pessoas perfeccionistas são muito mais difíceis e com o tempo vai piorando. Portanto, tenho que dar um basta, porque nunca estão É satisfeitas verdade. e podem nunca estar completamente satisfeitas, não há mal nisso, mas têm que estar satisfeitas pelas pequenas coisas que vão surgindo, todas as vitórias, e as pessoas não. Eu lembro-me de ter tido um choque uma vez a ver televisão, há muitos anos, era uma reportagem da RTP, muitos anos, que iam à rua perguntar às pessoas se elas eram importantes. E as pessoas respondiam que não. Como Não, não, eu não assim? sou importante para ninguém, não sou. Ó, as mães, para os filhos, os pais, mas as pessoas não são importantes. Portanto, e eu já muitas vezes, depois dei aulas muitos anos, não é, que foi a outra paixão minha, eu gosto muito de dar aulas, e perguntava, logo na primeira vez que me encontrava com os alunos, quais são as tuas vitórias até hoje? E as pessoas diziam que não tinham vitórias A nenhumas, sério? porque as Era no pessoas curso de achavam. técnicas de apresentação? Fiz muitos cursos. Eu, Sim, eu dei aulas em todas as universidades, em todas as. De comunicação, claro. claro. Em todas as escolas. Eu achava, como eu não queria ser apresentadora e veio ter comigo, foi uma coisa que veio ter comigo, eu estava muito grata por isso e tinha a obrigação, De sempre que me partilhar. convidavam, ou ia dar aulas, ou ia fazer massa classe, ou ia levar anos nisso. E depois, comecei a dar aulas e fazer cursos online, muito antes da Da pandemia. Da pandemia. pandemia Mas fez muitos durante a pandemia, que fiz eu muitos, eu recordo-me. adorei esses da pandemia, ajudei imensa gente e eu aprendi imensas coisas, conheci imensa gente que precisava de ajuda, que as pessoas tinham os seus negócios, mas não sabiam Não vender sabiam online. falar, sim. Então eu ensinei e dei muitos cursos, agora há algum tempo que já não faço Sim. nenhum, mas eu gosto muito de ensinar. E tem muito jeito. Gostava também de lhe perguntar, Teresa, porque é algo que também tem estado cada vez mais presente na sua vida, a espiritualidade. Sim. Como é que trabalha a sua espiritualidade? É meditação? Quais é que são as ferramentas que utiliza? Eu acho que a meditação é muito importante, é uma Eu arma medito todos os fortíssima, dias. fortíssima, que todos nós devíamos procurar, só depende de nós, 5 minutinhos por dia é melhor que nada. Não é E é preciso o que fazer uma basta. hora, as pessoas ficam, eu não sou capaz de parar o pensamento, não é para parar o pensamento. E se meditassem 10 minutinhos, 10 minutinhos por dia, e eu logo Acaba. sentir a diferença, Sim. e eu sentir que vão a outra dimensão, os dias correm melhor, outros pior, no Claro. Às vezes início, conseguimos melhor, outras vezes não como tão como bem. tudo, não é, Como como tudo. tudo, mas ultimamente, tenho estado mais, virada para, que a verdadeira comunicação com o eu digo sempre o universo, porque nem toda a gente acredita em Deus, não é? Com o Também gosto do universo conceito do universo. é rezar, mas rezar também não é rezar, Pai Nosso, Ás Nosso, também pode ser. Pronto, Cada um cada um pode se reza quiser, o que com quiser. certeza. Pode ser uma simples conversa, pode ser um pedido, pode ser um agradecimento, pode ser é pôr-nos em contacto com algo superior que existe E que e que significa algo para nós. e que podemos até ser nós, o nosso eu melhor, vamos, ou maior, como quiserem chamar, mas que nos conecta com todos os eus maiores, vamos chamar assim, de todas as outras pessoas no mundo e termos a noção que nunca estamos sozinhos, porque o pior mal das pessoas é sentirem-se sozinhas, não se sentirem apoiadas, quando na verdade não precisam de ir. Essa validação tem que vir delas próprias. A validação é a Interior. coisa mais complicada de todas. Quando as pessoas estão à espera dessa validação do exterior, muitas vezes saem defraudadas, não é? E as palmas são a melhor validação No do mundo do exterior, espetáculo. mas faz parte. E há outras coisas, não é preciso uma validação, é preciso uma validação nossa E é a e mais sentirmos difícil de acompanhados, obter, não é? Teresa, a É. validação interior. E eu sinto que ao longo dos anos, se calhar, tem vindo a ser mais fácil, mas às vezes parece que nunca é suficiente. Faço-me entender, ou seja, Sim, nós ah, somos muito críticos. é O isso. o amor próprio é uma ironia, porque se é amor próprio devia ser fácil de ter, não é?
a autoestima devia ser fácil. Não, É o mais é o desafiante. mais bombardeado por tudo que vem do exterior, não Mas a é? Teresa há pouco disse que houve uma altura da sua vida que tinha autoestima à À prova prova de de bala, bala. completamente. E quando a criticavam, como é que reagia? Não, eu achava que as outras pessoas estavam erradas simplesmente. Ficavam, Adoro. O problema está coitados, em mas com vocês, muita meus amigos. pena. Mas não era com uma sobranceria, era com pena. Tadinho, olha, não percebeu. Não perce- Esta ideia é tão boa. Mas vamos, isto é uma coisa tão engraçada, a ideia é tão gira e a pessoa não percebeu. Pronto, na próxima eu vou tentar explicar melhor. Ficava, este não percebeu, o outro vai Mas ao perceber, longo da coitado. vida conseguiu manter essa autoestima, apesar de poder olhar para o outro de forma um bocadinho diferente? A minha autoestima tem sofrido há muitos abanões ao longo da vida, porque envelhecer não é nada fácil. Envelhecer é complicado. Eu bem sei que ser adolescente também não é fácil, mas tem uma saída airosa. Portanto, há de Certo, ser um certo, adulto, certo, não é? certo. Envelhecer não tem uma saída airosa. Mas é a altura que se aprende a viver mais o agora. Mas há muitas transformações, porque todos passamos, as mulheres especialmente, vamos logo ali na menopausa há ali um abanão que ficamos sem saber quem somos, e por melhor que se passe, eu no meu caso até passei fisicamente muito Uhum. bem, ah, a cabeça fica maluca, fica maluca. Psicologicamente, certo. E é preciso trabalhar, isso é preciso ajudar. E portanto passas por muitas fases e nessas fases a tua autoestima pode ir abaixo, não é? Podes questionar e aí tem que se procurar ajuda. Eu acho que é saber desde cedo pedir ajuda em todas as ocasiões, a um psicólogo. As pessoas hoje em dia já são muito mais abertas a isso. Eu sempre fiz análise e acho que faz muito bem. É Eu uma tenho psicóloga uma vez a cada 15 dias. é sempre preciso de alguém que nos arrume as gavetinhas, é o que eu digo. Não é mais complicado do que isso. Arruma-nos as gavetinhas e é melhor não deixar desarrumar as É verdade. gavetas E quanto mais muito depressa tempo, não é? começar a arrumar, melhor. Por isso, Porque vão-nos dando, não nos ensinam, não é? Mas de certa forma nós aprendemos, claro, nós de certa claro. forma aprendemos a levar as gavetinhas por arrumar já. Olha, isto aqui E não estou a sentir descomplicas, bem. começas a olhar para a vida de uma forma diferente. A dar importância. A coisa mais simples de todas é aquilo que nós não podemos controlar, que é quase tudo, para que é que nos vamos estar a Epá, preocupar? isso faz-me tanta Mas confusão. é tão difícil de fazermos isto de que racionalmente pensamos, pois realmente, isto é verdade, mas depois Mas depois queremos. queremos controlar, e será que isto vai acontecer? E será que não sei o quê? E Isso como é que eu acontece não posso sei o fazer quê? acontecer, não é? E se acontece isto, como é que eu vou reagir? Aquela história do plano B, que está muito certo que as pessoas tenham e devem ter, e prepararem-se para os acontecimentos da Da vida vida, claro. inevitável. Agora, ir inventar e tentar pensar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, as pessoas não se Sabemos lá preocupam com. nós, claro. Para quê? É agora, hoje, não é para o ano. As pessoas vão adiando a sua vida tanto, é uma pena. Mas eu Eu não, sinto eu que a nunca fiz Teresa isso. nunca fez. Isso eu nunca Exatamente. Eu fiz. sinto que a Teresa sempre foi muito de viver o que a vida lhe Eu agora apresentava. ando a viajar para os países que não fui e a fazer as coisas que estão anotadas, aquelas, sabes, A o bucket bucket list. list. Ainda me falta aqui, falta-me isto, vou fazer isto, fazer aquilo. Isso é tão E bom sempre. viver assim, não é? É. Sempre com essa expectativa, com essa sensação de encantamento, se quisermos. Eu sou resiliente mesmo do meu feitio e trabalho isso toda a vida. Eu treino todos os dias, não é? E recomendo a toda a gente, independente da altura que começa. Comecem cedo, comecem novos, eu comecei nova, porque é um prazer. Em vez das pessoas, agora tenho que ir treinar, que horror. Eu fico mal é se não treinar. Mas isso começando, eu comecei muito cedo, só havia o ginásio, o Clube Português não havia ginásios, e eu era onde eu ia, com o Roldão. E é uma coisa boa, mas eu lembro que estava a falar com uma amiga, tu sabes lá, agora fazer 70 anos, tu vais ver que isto é mau, eu tenho-me sentido sem vontade nenhuma, nem de ir fazer as minhas caminhadas, eu estava ouvida, quando desliguei o telefone pensei, vou ligar para a minha professora de Pilates e vou outra vez fazer mais 2 dias. As coisas a mim têm o sentido. O Pensei, contrário. será? Eu estou quase a fazer 70 anos, não é? Será que isto me vai bater? É melhor É melhor cautelar prevenir, não é? enquanto acautelar esta história, porque senão, Como é que é? Como é que vai ser isto, não como é? é que vai ser isto? Se calhar ela tem razão, alguma coisa vai bater aqui. É melhor estar É melhor estar ocupada e ter aqui ocupada, uma claro que coisa que eu sim. gosto de fazer. Teresa, estamos mesmo a chegar ao final do nosso episódio, como assim já passou uma hora. Vou convidar a tirar aqui 3 cartinhas. São Sim. perguntas engraçadas, coisas descontraídas. Vamos jogar à bisca? Vamos jogar à bisca. Então. 3 para cada um. Ai, Não, não é para ler. estou a brincar, claro Não, que não, sim. eu ia para É ler, para ler, é para ler. mas espera que eu tenho que pôr os óculos, que Claro, claro que sim. Primeira aqui, cartinha, já isto sei. é. Se não conseguir, diga-me que isso fui eu que escrevi, pode não conseguir perceber. Preferias ficar com o teu melhor amigo e perder os outros todos ou vice-versa? É tão difícil. Pois é, essa Ah, é difícil.
Epá, eu gosto mesmo dos seus óculos, ficam-lhe muito bem. São assim gatos, não são? Adoro, sim. Porque isto é bom pôr assim umas maluqueiras, não é? Claro Também que sim. minha É como- roupinha Eu também é... elogiei logo quando Isto é a chegou. roupinha Floribela, que também fui eu que produzi. Foi a Gênese, é verdade. Temos aqui a mãe da Floribela. Era literalmente a Eu mãe da sei que Floribela. sim. Uma vez fui a Angola fazer uma peça de teatro e andava os miúdos na rua atrás de mim. A Olha a mãe sério? da Floribela! Não me conheciam, mas conheciam. É assim, eu não queria perder amigo nenhum. Mas o melhor amigo é sempre o melhor amigo. Não se pode perder o melhor amigo. Sim, senhora, Não é? concordo em É absoluto, isto. Teresa. Teria Pronto. respondido o mesmo. Primeira Mas cartinha já está. difícil, perder os outros todos. Pois é. Depois eu pensei logo numa batotinha. Depois ia-se recuperar. Vamos lá, tirar aqui do A meio. segunda? Preferias perder a tua visão ou a tua memória? São as duas coisas. A visão é terrível. A memória, eu iria dizer a memória. Porque com a visão sempre vais construindo novas memórias. E assim como assim, ao longo do tempo vais perdendo tantas memórias. A gente Portanto, pensa, olha, se é para perder, perde-se já. como aqueles recuerdos que se trazem do país, Eu aqui, nunca dali. trago. Houve Nunca uma trago. fase da minha vida que eu teria sempre um relógio, não sei o quê, não sei o quê. Hoje em dia olho e penso, de que país é que eu trouxe isto? Já não sei, já fui até. Portanto, Eu as nunca memórias trago. vão-se perdendo. A visão cria novas memórias. A visão Concordo. é terrível. Ah, Última cartinha. ganhavas o Euromilhões. Primeira coisa que fazias? Ir viajar. Essa é Pronto. fácil. E por onde é que era? Primeira viagem? Japão. E Nunca levava os fui. amigos todos. Ah, Nunca fui ao pronto. Japão, era o primeiro país de todos, quando eu era miúda, que eu queria ir. Ainda não fui, estou a guardar para o fim. É agora, Pronto, é agora. agora tem que ser. Tem que ser Este em ano, breve, Teresa. eu acho mês de junho, estou lá caída. A sério? Não sei, estou a inventar. Ah, não está planeado. Não, mas eu nunca planei nada. Eu estou cheio deste frio, estou cheio deste. Não sei, eu preciso ir para um sítio quente. Vou-me embora. Vou-me embora, fui para Pipa. E fiquei lá. Ia 8 dias, fiquei 15. Foi agora a última. Quando eu lhe liguei, estava a embarcar. Foi Estava a convidado para o embarcar. Pode Acontecer. Estava a ir para Pipa, que é no Brasil e que é no Noroeste brasileiro, e água quentinha. Ai, que Pronto, maravilha, foi bom, Teresa. levei uma data de livros e fui fazer umas Foi um férias, retiro. porque eu, como todos os portugueses, apanhei a constipação, tive uma pneumonia. Este inverno tem sido inverno Bem, já fez o danado. check em todos, por isso agora já está safa. Portanto, pensei, para onde é que eu saio daqui, deste frio? É para o Brasil. Brasil é sempre bom, uma praia, preciso mergulhar a cabeça no mar. Onde é que é quentinha? É no Nordeste. E pronto. Oh, E fui meu para Deus, que Pipa que nunca tinha maravilha. ido. Incrível. Gosta muito de fazer coisas pela primeira vez. Sim, há muitas que não consegues fazer todas, Pois porque a claro, vida claro que sim. tens que voltar noutra vida para continuar. Mas Claro não que te lembras depois. Pois. Teresa, última pergunta. Qual o teu maior sonho? Não tenho não tenho sonho. Na verdade, o que eu mais desejo é acabar tranquilamente os meus dias. O que todos nós mais prezamos, sem dar por isso, mesmo quando não falamos disso, é um clichê, mas é verdade, é a saúde. Portanto, o meu sonho é ah, que os meus próximos anos, não sei quantos, até ao meu final, sejam com tanta sorte como eu tenho tido até agora. Tenho tido algumas mazelas e alguns problemas, Como todos mas nós. com saúde, não é? Mas Claro tenho que tido sim. saúde. Portanto, isso é a coisa mais preciosa que podemos sonhar ter até ao final dos nossos dias. Teresa, esta conversa passou tão rápido. Eu tinha tão mais para falar e para perguntar, mas quero Faz, mesmo dizer faz isso. outros podcasts e E convide. convite, claro que sim. Teresa, eu quero mesmo dizer isto. Eu acho que o contributo que tem dado à sociedade, aos portugueses, é incrível. Foi um gosto imenso tê-la aqui comigo e quero mesmo que possamos conversar novamente porque sinto que esta conversa acrescentou mesmo. Por isso, muito, muito, muito obrigado. Muito bem, faz um podcast que chama Pode Ser. E pronto. E pronto, e vamos a isso. Pode ser, é bom, é um bom Claro que sim. princípio. Boa. Muito obrigado, Teresa. Obrigada. Quanto a ti que nos estiveste a acompanhar agora, colocar like, comentar e partilhar é o que eu te peço sempre. Tens o código ACONTECER15 que podes utilizar no site farmaspot.pt para cuidares de ti. É a melhor coisa que podes fazer, é cuidar de ti. Tens então 15% de desconto em todo o site e nós encontramos no próximo episódio. Até lá, fica bem e lembra-te sempre que também pode acontecer contigo.